nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a liderança. A liderança que deve ser algo espontâneo, porque a liderança que vale é a liderança de fato e não a liderança de direito. Muitos líderes de direito, devidamente nomeados, apoiados na lei ou nos estatutos, nunca chegam a ser realmente líderes. Ou seja, essa liderança é efêmera. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para falar alguma coisa das notícias de hoje e também manifestar aí a minha opinião em alguns segmentos que poderão ser ou não úteis para você. Iniciamos essa semana com falas desagradáveis de um candidato a presidente a respeito da Petrobras, que em outra gestão a Petrobras já sofreu demais nas mãos dele e veio a estragar bem um mercado em recuperação. Hoje já está um pouco mais suave o pronunciamento anti-mercado dele. O dólar caminha para baixo, valorizando o real, o que é muito bom para nós, porque diminui o efeito inflacionário. Uma notícia boa da área tecnológica que está envolvida a Embraer, dos quais a maioria de nós temos ações, é que o carro voador já está autorizado a decolar nos céus da Europa. O modelo equipado com um motor BMW, funcionando a gasolina, precisa de 2 minutos e 15 segundos para se transformar em uma aeronave. Olha que notícia bacana, né? Notícia muito boa mesmo, né? As autoridades de transporte lá alegaram que está aprovado depois de 70 horas de voo e mais de 200 decolagens e aterrissagens. No nosso caso, a Embraer está, junto à Falco, a intenção de entregar 200 carros voadores. É muito interessante porque na minha infância a gente falava do Fordinho Bigode. Hoje a gente fala do carro voador. É algo realmente sensacional, principalmente para quem tem a visão do passado e eu tenho a visão hoje, felizmente, do presente. A empreiteira Ferreira Guedes acaba de receber o aval da Eletronuclear para cuidar da produção da usina nuclear Angra 3. A Angra 3 começou em 1984, durante o tempo da chamada Revolução Militar, que na realidade não teve revolução, foi um movimento muito bom para o Brasil na época, desculpa se alguém se sente ofendido com isso, mas eu fui muito feliz nesse período. Então essa usina começou em 1984, parou e vai e vem, até 2015 ela estava parada, totalmente parada. E agora a Eletrobras está dando o aval para que ela prossiga na sua construção. É interessante que ela vai gerar com isso muito emprego nessa região. Parece que algumas milhares de empregos entre diretos e indiretos. Ainda falando de energia, o Paraná concluiu agora as obras da primeira usina fotovoltaica flutuante do sul do país. Ela acaba de inaugurar essa usina ligada a Copel e vai, em consequência, aumentar muito a potência energética do Paraná, o que é muito bom porque é energia limpa, né? Outra coisa que tem se discutido é o capital estrangeiro. A Bolsa diz que entrou tanto de capital estrangeiro. O Ministério da Fazenda diz que registra o capital estrangeiro, mas não sabe o destino exato. Se é para empresas, se é para pagar dívidas, se é para investir, enfim, há alguma discrepância nesse sentido aí, né? Outra coisa muito interessante é que realmente está entrando dinheiro no Brasil para as bolsas, porque caíram demais os preços, o dólar subiu demais, dando mais reais por cada dólar e, em consequência, barateando duplamente para o investidor estrangeiro, né? Uma coisa interessante é que as vendas de etanol das usinas caíram 25% em janeiro. É interessante essa queda, né? Muito interessante.
O Renato Bernhoeft, que nós citamos há poucos dias, sobre empresas familiares, está falando agora das novas profissões que estão surgindo, principalmente para a terceira idade. Por quê? Quando eu era jovem, a gente dizia que um homem ou uma mulher de 50 anos estava preparado para morrer, tinha que aposentar e ir para a beira do rio pescar. E hoje nós estamos vendo que na Austrália as mulheres mais velhas estão trabalhando como garçonetes, servindo em restaurantes, e entenda que lá o respeito é muito grande, lá é muito diferente, o trabalho lá é muito respeitado. Eu me lembro também no Japão a legião de velhos, que deixam os cargos executivos e vão ser contínuos, vão entregar papéis, porque eles têm energia, têm vontade e sentem no trabalho realmente um ponto de honra. Eu me lembro também dos velhos na Austrália, que saíam para o trabalho diariamente, inclusive lembrando da questão do aumento da longevidade. Esse aumento da longevidade tem possibilitado a criação de muitas funções para essa terceira idade. Veja bem, na universidade eu tive muitos alunos de 60, 70 anos. Então, há novas profissões. Outra coisa interessante, existem estudos muito bem consubstanciados de que o ser humano, depois dos 60 anos, tem uma capacidade de discernimento e análise muito maior do que antes. Porque antes você tem os bloqueios emocionais e nessa época normalmente você já não os tem. Então, essa terceira idade ou quarta idade tende a ser muito útil no mercado de trabalho. Inclusive, há firmas contratando brutalmente o maior número possível de pessoas sexagenárias. Ou seja, está caindo aquele tabu, né, da dor, da aposentadoria precoce. As lojas americanas acabaram de concluir com a BR Distribuidora, tem outro nome agora, está associando para criar uma série de lojas de conveniência. É interessante mesmo, viu? Essa é mais uma fonte de renda. O minério de ferro continua num preço bom, na casa dos $140, tendo em vista a escassez produzida pelo excesso de chuva. Nós estamos vendo que esse excesso de chuva acontece que o transporte fica muito mais difícil, muito mais problemático, muito mais caro. A Anatel acaba de aprovar a venda de parte da Oi para as outras 3 operadoras. A Pratinha, Claro e a Vivo, se não me engano. Agora ainda depende do CAD, não termina aí não. E é realmente um caminho para que a TIM saia da sua recuperação judicial, o que vai ser muito bom para as ações que já reagiram bem esses dias, já reagiram cerca de uns 30%. Né? Bom, a Sony acaba de adquirir a videogame Band, a Sony Interactive, né? E isso reforça o campo de trabalho para o pessoal do TI. Por hoje as notícias são mais curtas, são essas. Eu desejo a todos um bom dia, um bom trabalho, boas análises do seu mercado, das suas ações, bons negócios, muita prudência. Está na hora de manter muitas ações em caixa, tendo em vista que as ações caíram demais de preço. Uma boa tarde, muito obrigado.